Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você nos próximos minutos para refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste 29º domingo do tempo comum. O Evangelho desse domingo é tirado de São Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Veja, vamos primeiro colocar o Evangelho desse domingo num contexto geral e dizer para vocês o que é que Jesus está querendo nos ensinar. Você se lembra, há vários domingos atrás, um mês atrás, a gente leu o Evangelho da Confissão de Fé de São Pedro. Ou seja, lá no capítulo 8 de São Marcos, Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? E Pedro diz assim: tu és o Filho de Deus. E aí Jesus então começa a ensinar uma coisa bem difícil, porque os discípulos não entendem de jeito nenhum. Que ele vai subir para Jerusalém, vai morrer e vai ressuscitar. Nessa hora, São Pedro chama Jesus do lado e diz: Senhor, que isso não aconteça. E Jesus olha para Pedro e diz: afasta-te, Satanás. Então, daqui para frente, vejam só, é importante você pegar isso daqui para você entender o Evangelho desse domingo. Daqui para frente, Jesus está tentando, não é, fazer com que estes bons cristãos, que são os apóstolos, que já têm fé em Jesus, que sabem que Jesus é o Filho de Deus, que eles abracem esta verdade indigesta, tremenda e dura, chamada cruz. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus que veio até nós. Jesus nos amou. Ele veio do alto do céu. E nós dizemos, junto com São Pedro: sim, Jesus, eu creio. Tu és o Filho de Deus vivo, o Messias prometido, né, há tantos séculos, e que agora é o próprio Filho de Deus que se fez carne. Até aí, os apóstolos creem nisso. Mas Jesus diz: muito bem, só que eu vim para morrer por vocês. São Pedro não entende e é chamado de Satanás. Jesus vai e tenta uma segunda vez. Aí, já não estamos mais no capítulo 8, estamos no capítulo 9. No capítulo 9, Jesus anuncia mais uma vez, uma segunda vez, que ele vai morrer na cruz. E aí, o que é que os apóstolos estavam fazendo? Vinham discutindo pelo caminho qual deles era o primeiro. Né? Por quê? Porque Jesus, claro, é o Filho de Deus. E o Filho de Deus vem para quê? Vem para instaurar o seu reinado num trono de glória. Mas Jesus, novamente, tenta dizer para eles: vejam, existe, antes de falar em glória, tem no meio do caminho uma coisa chamada cruz. E essa é a tentação eterna dos cristãos. Querer a glória sem a cruz. Ou seja, gente, a cruz não é a exceção, ela é a regra. Só tem um jeito do céu, de ir para o céu. Quereis me seguir? Você não é obrigado a seguir Jesus, né? Então, renunciai a vós mesmos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e me siga. E Jesus vai tentando. Agora, nós estamos, nesse domingo, no capítulo 10. E Jesus, pela terceira vez, falou: eu vou para Jerusalém morrer na cruz. A gente não leu esse trecho aqui, tá? Mas para você entender o Evangelho desse domingo, você tem que entender que o Evangelho desse domingo é o que vem logo depois do terceiro anúncio da paixão. É a terceira vez que Jesus prevê e tenta, gente. Ele está tentando ensinar para a gente: olha,
eu vou morrer na cruz. Não tem salvação sem a cruz. Não tem salvação sem esta morte redentora. Eu vim para isso. Reação dos discípulos. Tiago e João vão lá e pedem para Jesus: Mestre, queremos que faças o que vamos pedir. E pedem para sentar um à direita, outro à esquerda, quando ele vier na glória. Quer dizer, os caras não estão entendendo nada. É a terceira vez que Jesus diz: olha, antes da glória tem cruz. Vocês têm que me seguir na cruz. Jesus responde para eles dizendo: podeis beber o cálice que eu vou beber. É o evangelho desse domingo. E eles dizem: podemos. Podeis ser batizado com o batismo que eu serei batizado? Eles dizem: podemos. Mas eles não estão nem sabendo o que eles estão respondendo, porque o cálice de Jesus e o batismo de Jesus é a cruz. Jesus veio para, no seu amor infinito por nós, dar a vida e nos resgatar. Então, vejam, o que é que nós podemos resumir do que eu disse até agora? Vejam, Jesus está olhando para nós, católicos. Tá? Jesus não está falando para ateus. Jesus não está falando para muçulmanos, budistas, shintoístas. Não, ele está falando para quem crê que ele é verdadeiramente o Filho de Deus encarnado. E ele está tentando colocar no nosso coração, primeiro na nossa cabecinha e depois no nosso coração, uma verdade salvadora, uma verdade salvífica, que é o seguinte: Deus, na sua bondade, no seu desígnio de amor, determinou livremente. Vejam, gente, isso daqui é que Deus determinou na sua bondade. Ele é sábio e você e eu somos ignorantes. Então cala a boca, burro. Tá? Baixa a orelha e ouve. Ele é bom, ele é sábio e ele designou na sua infinita sabedoria que a salvação viria através da cruz. Aí você, né, que é o bonzão, vai e quer dizer para Deus, como São Pedro: olha, Jesus, é uma má ideia. Né? Cruz não, faz de outro jeito. Vem sentado num cavalo branco, na glória do céu, etc. Instala o teu reino de outro jeito, mais legal. Né? Deixa eu ser o roteirista do filme da salvação. E Jesus, então, diz que existe algo de satânico. Tá? A palavra é dura aqui, tá, gente? Existe algo de satânico no católico que quer acreditar em Jesus, mas não quer abraçar a cruz. Afasta-te, Satanás. Foi o que Jesus disse para São Pedro. Aí Jesus anuncia uma segunda vez. Aí os discípulos dizem: quem vai ser o primeiro? Miséria satânica, soberba, os primeiros lugares. Aí Jesus anuncia uma terceira vez. Miséria satânica outra vez. Tiago e João chega e diz para Jesus: Jesus, quando você vier na glória, arranja um lugar para nós, né? Assim. Quer dizer, tem uma cegueira. E aqui eu gostaria de analisar o evangelho desse domingo para vocês entenderem que existe algo de satânico nisso que Tiago e João estão pedindo para Jesus. Você diz: nossa, padre, o senhor está pegando pesado. Jesus não disse isso para Tiago e João. Bom, ele já disse para Pedro. Os caras não estão entendendo. Mas é a repetição da mesma conversa. E o que é que tem de satânico na história de Tiago e João? É a oração deles. Olha só
como estes dois apóstolos, que serão santos, gente, pelo amor de Deus, São Tiago e São João, são dois grandes santos, grandíssimos santos, mas nessa altura do campeonato eles não são santos coisa nenhuma. Nessa altura do campeonato, eles não estão entendendo nada. Eles já têm fé, já são católicos, entendeu? Mas não estão entendendo nada, entendeu? Nessa altura do campeonato, Tiago e João são católicos que vão à missa no domingo, pagam o dízimo, rezam o terço, faz tudo que é obrigação, entendeu? Nessa altura do campeonato, Tiago e João são bons católicos, fica até olhando para os caras lá fora, né, que não seguem Jesus e diz: aqueles samaritanos lá, vamos mandar um raio na cabeça deles, esse bando de infiel, tem que acabar com tudo, manda um meteoro para acabar com tudo, né? Arrasa com esse mundo aqui, porque olha só esse povo sem conversão. Tá? Nessa altura do campeonato, Tiago e João são blogueiros que estão lá fazendo comentários na internet, condenando, caçando heresia, dizendo: olha só, quanta gente errada. Esses daqui são, sei lá o quê, hereges de tal e tal qualidade. Nessa altura do campeonato, Tiago e João são muito católicos, mas muito pouco santos. Por quê? Porque eles querem Jesus, mas não querem a cruz. E por que aqui eu estou usando uma linguagem tão radical e dizendo que eles são, de certa forma, satânicos? Porque a oração deles é exatamente a oração que os satanistas fazem. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Como é que Jesus nos ensinou a rezar? Jesus nos ensinou a rezar dizendo: seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus. Sabe como é que um cristão reza? Um cristão reza crucificando a própria vontade. Eu vou lá, me aproximo de Jesus, eu vou à missa no domingo e eu vou de peito aberto para Jesus e digo a Jesus: Jesus, eu estou aqui, eu preciso mudar. Qual opinião minha o Senhor quer mudar hoje? Qual vontade minha o Senhor quer modificar hoje? Que parte de mim, da minha vida, o Senhor quer reformar? Para eu ser uma pessoa melhor? Seja feita a vossa vontade. A gente vai à missa como um paciente que vai diante de um cirurgião e diz para o cirurgião: pode descer a faca, pode cortar com bisturi, pode fazer uma intervenção cirúrgica. Senhor, eu preciso de um transplante de coração. Pode serrar o osso, abrir meu peito, tirar esse coração que não presta e me dar o vosso bondoso coração. Essa é a oração de um cristão. Seja feita a vossa vontade. Eu quero conformar a minha vontade, eu quero transformar a minha vontade, eu quero mudar de opinião. Eu quero querer o que Deus quer. Mas não é isso que Tiago e João fazem. Tiago e João, diz o Evangelho. Vou ler para vocês, primeiro versículo. O negócio já começa errado. Na primeira frase já deu B.O. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Já deu tudo errado. Já começou tudo errado. Mas queremos que faças o que nós queremos. Jesus, seguinte, senta aí, anota os nossos pedidos, porque a gente sabe o que é bom para nós, né? Só você que não está sabendo. Então, Jesus, você senta como aluno, nós vamos ensinar para você o que é bom e o Senhor vai fazer nossa vontade. Olha a soberba disso. Se você for, não aconselho você que fique estudando o satanismo, tá? Mas se você for ver, né, a doutrina dos satanistas, né, existe a igreja de Satanás. A doutrina deles é exatamente isso daqui. Ou seja,
a minha vontade. Seja feita a minha vontade. É o poder da minha vontade. Eu quero, eu posso. Então, isso daqui é o problema. E essa coisa do seja feita a minha vontade de Satanás é propaganda enganosa, tá? Por quê? Porque Satanás aparece para você dizendo assim, olha, Deus é chato, Deus quer que você faça a vontade dele, mas eu sou o gênio da lâmpada, de Aladim. Você esfrega a lâmpada, fala o seu desejo e eu vou fazer tudo o que você quer. O que é que você quer? Né? Então, Satanás vai lá e aparece, né? Como na literatura, o Mefistófeles aparece para o Dr. Fausto. O que é que você quer? Ah, eu quero não morrer nunca mais. Ah, você vai ter que a vida eterna, não quer morrer? Ou então você quer ser rico? Vende a sua alma para mim, eu vou fazer sua vontade. Então, no início, Satanás, para pegar a sua alma, faz os seus caprichos, tá? Mas isto é o início de uma grande escravidão. Por quê? Porque Satanás não é bom. Ele é mau. Ele quer o seu mal. Ele joga uma isca, mas dentro tem um anzol. Ele quer a sua escravidão e a sua destruição. Então, inicialmente, parece que ele vai fazer a sua vontade. Mas sabe o que é que ele quer? Ele quer fazer a vontade dele. Porque Satanás é rebelde. Como é que foi a queda de Satanás? Esse anjo que foi criado por Deus como um anjo de luz maravilhoso e se revoltou contra Deus. A queda dos anjos foi exatamente essa. Deus manifestou a sua vontade. E o que é que Lúcifer fez? Non serviam. Não servirei. Na prática, o que é isso? Deus manifesta a vontade dele, mas não vou fazer a vontade de Deus, coisa nenhuma, vou fazer a minha. Quer dizer, o cara não fez a vontade de Deus, agora ele vai fazer a tua. Mas você é otário mesmo, né? Coisa assim. O sujeito acha que vai lá colocar o diabo no bolso. Entendeu? Ele vai lá para Satanás. Entendeu? Sei lá em que raça de religião você vai fazer isso, tá, gente? Existem várias religiões em que Satanás se disfarça nelas. Mas, no fim das contas, a identidade é a mesma. Ou seja, se você tem uma religião em que você vai lá, tá? E o sacerdote desta religião, o encarregado, o chefe dessa religião, chega e pergunta para você, o que é que você quer? E você diz, você besta, diz, eu quero minha namorada de volta. Eu quero fazer um feitiço para minha mulher voltar. Eu quero fazer um feitiço para ser rico. Eu quero fazer um feitiço para matar fulano. Qual é o resumo dessa conversa aí? Seja feita a minha vontade. Tá? E você, então, cai na conversa do diabo. Quantos católicos, quanta gente, católico mais ou menos, né? Vocês entendem. Quanta gente cai nessa astúcia do demônio, né? Que vem alguém e diz, olha, você está indo lá na igreja católica, não está adiantando nada. Você está indo lá na igreja, você reza para os seus santos, mas esses santos não são fortes. Vem lá na minha religião, que lá você vai conseguir o que você quer. Propaganda do diabo. Seja feita a minha vontade. E aí você, besta, vai lá e faz o que o diabo quer para ele fazer a sua vontade, achando que você vai controlar o diabo. Gente, o diabo não fez a vontade de Deus, vai fazer a sua.
Você é muito retardado mesmo, né? Para com isso. Ele faz a sua vontadezinha aparentemente no início, mas depois é você quem vai ser escravo dele. Com Deus é o contrário. Com Deus, você faz a vontade dele no início e depois você reina. Servire Deum, regnare est. Você veja a vida de todos os santos, o que é que eles fizeram? Fizeram a vontade de Deus em tudo e hoje estão na glória do céu. Essa é a maravilha. Veja o que aconteceu com os anjos. Os anjos bons, nossos anjos da guarda, fizeram a vontade de Deus e hoje estão gloriosos no céu. Então, você é que vai escolher. Você escolhe. Você quer um aparente reinado inicial para depois viver uma escravidão eterna? Ou você vai ser o servo amoroso de Deus para depois viver um reino eterno? Essa é a escolha. Então, quando você for rezar, cuidado, não faça orações que não são cristãs. Tem gente que reza o dia inteiro e acha que é santo, né? Mas reza errado, reza mal e às vezes a sua oração é o seu pecado. A pessoa chega e diz assim: pá, não tenho pecado para confessar, eu rezo o dia todo. Mas que oração que você faz? Você vai ver a oração? A pessoa está o tempo todo querendo que Deus faça a vontade dela. Então, sabe qual é o pecado do senhor? Sabe qual é o pecado da senhora? A sua oração é seu pecado. Porque você está no lugar de Deus. Está sentado no trono de Deus. E Deus está lá, sentado na carteirinha de aluno, anotando seus pedidos para fazer o que você quer. Mas é o contrário. É você quem é o servo. Seja feita a vossa vontade. Gente, o que eu estou tentando ensinar para vocês aqui, eu estou insistindo nisso, eu sei que eu bato muito nessa tecla. Mas se Jesus tentou ensinar 3 vezes para os apóstolos e não conseguiu, quem sou eu para na terceira vez conseguir ensinar para vocês? Então eu vou repetir. É o seguinte: não queira seguir Jesus sem cruz. Quem quer o Cristo sem cruz, termina com a cruz sem o Cristo. Jesus é muito bondoso. Abrace a vontade dele. Quando você for rezar, vá lá para ele mudar seu coração. Não para mudar o coração de Deus, que já é perfeitíssimo, santíssimo, justo e sumamente digno de ser amado. Faça a vontade dele. Não faça como os filhos de Zebedeu. E aprenda o que Jesus ensina aqui no final do Evangelho. Entre vós, não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Essa palavra resgate para muitos, em grego, é litron. A palavra litron vem do grego lio, que quer dizer desamarrar. É o resgate de um escravo. Você está lá amarrado em Satanás, escravo de Satanás. E Jesus derrama o seu sangue na cruz e desamarra. O sangue de Cristo derramado na cruz é o litron, é o preço da alforria. É aquilo que resgata você da escravidão. Então você escolhe, né? Qual é o caminho que você quer seguir. Fazer a vontade de Deus, servir a Deus e ser glorioso no céu? Ou ter uma aparência de glória aqui na terra
e depois ser escravo de Satanás para sempre. Eis aí os dois caminhos. É o que Nosso Senhor quer nos ensinar. Mas é o que você quer aprender? Então, vamos lá. Vamos aprender e ser não somente bons católicos, entre aspas, como Tiago e João, mas vamos ser verdadeiramente o que Tiago e João se tornaram depois da paixão e da cruz. São Tiago e São João, santos, servindo a Deus nesta vida e reinando com Ele no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.